Estamos de volta aqui direto do Estúdio Luz da Integração FM, a rádio da família, nosso estúdio que fica, o Estúdio Luz, no terceiro andar da Cúria Diocesana, no centro histórico da cidade de Guarabira. Nosso estúdio principal, todos sabem, é em Bananeiras, no alto da Serra Paraibana. Aqui nós estamos no pé do monte, no Piemonte, os contrafortes da Borborema. E nós vamos conversar com o cardeal, arcebispo metropolitano de Brasília, Dom Paulo César. Ele ontem presidiu a missa de encerramento da celebração dos 141 anos do Servo de Deus. Mas quem vai fazer as vezes da casa é o nosso bispo diocesano, Dom Aldemiro, que vai acolher aqui em nosso estúdio o cardeal. Dom Aldemiro, muito obrigado por ter articulado a vinda do cardeal à nossa emissora, um prestígio sem tamanho para a Integração FM. Graça e paz para todos os ouvintes da Rádio Integração FM, a rádio da nossa diocese. Com alegria nós recebemos desde ontem o cardeal Dom Paulo César, arcebispo da Arquidiocese de Brasília, e nós agradecemos a Deus por este momento tão oportuno da sua presença entre nós. Seja bem-vindo dentre nós. Muito bem, Dom Paulo, bom dia, que alegria recebê-lo aqui no Estúdio Luz da Rádio Integração. Bem-vindo. Saúdo com muita alegria Dom Aldemiro, que é o digníssimo bispo dessa diocese. Saúdo a cada um, a cada uma. É uma grande alegria estar aqui, uma grande alegria poder estar dirigindo a palavra a todos os queridos radiovintes dessa rádio que presta um serviço bonito à evangelização e à missão nessa região. O senhor sabe que eu gostaria primeiro de lhe cumprimentar. Eu fiquei muito impressionado com a sua homilia ontem. A temperatura era causticante, nós todos suávamos bastante. E a polícia diz que durante o dia, cerca de 15, 20 mil pessoas circulavam por Santa Fé. Mas a sua capacidade de comunicação. E fiquei muito impressionado também, como o senhor leu bastante, porque aspectos importantes da vida do Padre Mestre, o senhor comunicou ali com uma facilidade incrível. E fiquei olhando pelas imagens, e antes de o senhor chegar, nós reprisamos aqui a sua homilia. E eu fiquei olhando que todo mundo estava concentrado, que todo mundo estava prestando muita atenção. O senhor já conhecia a Paraíba? Não, é o primeiro contato meu com a Paraíba e um contato bonito, né? Agradeço muito o convite de Dom Aldemiro. Dom Aldemiro me permitiu entrar em contato com a história desse grande homem, desse grande padre, desse grande evangelizador, desse grande missionário, que foi o Padre Biapina. Eu já tinha ouvido falar do Padre Biapina. Na minha região lá tem um Padre Antônio, que é um nordestino da Diocese de Volta Redonda. E ele falava do Padre Biapina, mas eu nunca tinha, assim, nas minhas leituras, nos meus estudos, nunca tinha tido tempo de me dedicar um pouco a conhecer a história do Padre Biapina. E para mim foi uma graça muito grande perceber a riqueza da vida desse santo, a riqueza da vida desse homem. Do que o senhor já leu sobre o Padre Biapina, o que é que mais lhe impressiona, o que é que mais sensibiliza o senhor? O que mais me sensibiliza é um homem que tinha uma visão integral da evangelização, da missão. Não é a segunda parte, eu diria a terceira parte da vida dele, né? A primeira eu diria que foi a parte toda voltada para a vida intelectual, jurídica. Depois a segunda foi ordenado e o tempo, um breve ministério, aquele tempo depois do retiro, um breve ministério lá em Caxangá. Em Caxangá, e depois professor do seminário, vigário geral, e depois ali em 1855, quando ele decide partir para a missão. E é bonito ver a forma como ele faz a missão. É um anúncio, mas um anúncio que, como eu disse ontem na homilia, onde o amor de Deus toma forma concreta, onde ele encontra as pessoas na sua miséria, nas suas necessidades. Não é uma evangelização abstrata, é uma evangelização que produz vida,
que produziu açudes, que produziu cemitérios, que produziu as casas de caridade, que produziu vida no povo, onde a fé ela promove, onde a fé traz vida, onde a fé traz aquilo que o Evangelho de São João diz. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando ao vivo aqui no Estúdio Luz. Padre João Bosco está conosco, coordenador de pastoral da Diocese de Guarabira. Bem-vindo, Padre João Bosco. Padre Raul, cerimoniário da Diocese, pároco de Jesus Ressuscitado, e agora também o nosso ecônomo. A rádio precisa muito do senhor, Padre. Agora são 10 horas. Padre Reinaldo, secretário do Cardeal. Dom Aldemiro disse ontem que o senhor já disse para ele que agora será padrinho também do processo de canonização do Padre Biapina. É isso mesmo ou o Dom Aldemiro empolgou-se muito? Não, é isso mesmo. Eu acho que é dever nosso, se o Papa nos chama para sermos colaboradores do seu ministério, nos dando o título de cardeais, nós temos um dever, quer dizer, onde ele alarga a nossa missão, onde ele quer que nós o ajudemos. O cardeal é um homem que ajuda o Papa no governo da Igreja, não é? Não é só um título para usar solidéu vermelho, para usar faixa vermelha, para usar batina vermelha. Não. Eu digo que o cardeal é um servidor do povo de Deus, mas é um servidor numa realidade concreta, né? Numa igreja concreta. E é meu dever como cardeal um pouco também ser o intermediário, não só o intermediário, ser o padrinho dessas grandes causas da Igreja do Brasil, não é? E no caso aqui, não é, o Padre Biapina, eu já estive também no Crato, o Padre Cícero. Eu acho que é meu dever ajudar com que aquilo que o povo já fez, né? O povo já fez o Padre Biapina santo, o povo já fez o Padre Cícero santo, e o povo, como diz o Papa Francisco, o povo tem uma sensibilidade, o povo percebe aquilo que eles fizeram, o povo percebe o homem de Deus que foram. E eu acho que é papel nosso também ajudar. Às vezes as estruturas, Roma faz um trabalho muito sério, não é? Mas às vezes é preciso essa mediação. Quer dizer, é preciso você ir apontando elementos que às vezes quem está num gabinete não consegue perceber. Não é que é a fé viva do povo, que é o testemunho que a vida desses homens deixaram, que estão impregnados na cultura e na vida do nosso povo. Então acho que um cardeal ele tem essa missão. Ele não pode fugir desse papel, dessa missão, dessas grandes causas, ele apadrinhar, ele ajudar, ele interpelar, ele falar com o Papa, ele com os dicastérios da Cúria, nesse caso, dicastério da causa dos santos, né, o cardeal Semeraro. Eu acho que é papel nosso, papel, nós está sempre relembrando, está sempre, como diz o povo, buzinando no ouvido, né? Quer dizer, fazendo com que a causa vá para frente, fazendo com que ela não seja esquecida. Estamos conversando com o cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. Ele ontem presidiu a missa lá em Santa Fé do Ibiapina. Cardeal, outro dia estava conversando com Dom Fernando Panico, arcebispo emérito do Juazeiro. Bispo emérito, obrigado pela correção, Dom. E ele contando da experiência pessoal dele com o Padre Cícero, da cura que ele atribui, da grave enfermidade que passou por intercessão do Padre Cícero, e de como isso o tocou, o sensibilizou para tentar abrir, fazer caminhar o processo. E ele disse para a gente, nessa entrevista, que uma vez conversando com o Santo Padre, o Papa disse que sente que precisa fazer ainda muito mais pela causa da canonização do Padre Cícero. Mas essa é somente uma pequena digressão. Mas para voltarmos a Ibiapina, algo interessante, quando nós nos debruçamos para estudar sobre Ibiapina, o Padre Ibiapina, o Padre Cícero e Frei Damião, eles são contemporâneos e têm em comum o fato de missionarem aqui no Nordeste. O Padre Zé Floren, que está aniversariando hoje, que já foi reitor lá de Santa Fé, ele fala muito no livro Missão Abreviada, que era um livro comum utilizado pelos três na evangelização. A canonização de Frei Damião, do Padre Cícero e do Padre Ibiapina, avançando a seu sentir, em que medida fortalece ainda mais o catolicismo popular aqui no Nordeste?
eu acho que fortalecerá muito, né? Porque são missionários que marcaram a vida e a caminhada do povo. A gente viu ontem, por exemplo, lá em Santa Fé, o carinho, o amor do povo, como o povo crê na santidade do Padre Biapina. Naquilo que eu dizia, o lugar, ele é memória. Ali morreu um santo, ali viveu um santo. E quando a gente volta ao lugar, a gente toca a vida, toca a história, toca o testemunho. O documento de Aparecida, ele tem um número que ele fala da piedade popular. E ele fala com uma beleza sem igual, como o Romero chega, como ele se extasia diante do mistério, como ele experimenta o mistério, como ele toca ali a experiência do mistério, né? São esses locais, essas figuras que falam a vida do nosso povo, que não só falam, quer dizer, estão no coração do nosso amado povo. Eu acho que a beatificação desses missionários, desses 3 grandes missionários, será de grande ajuda para a evangelização, para a missão aqui no Nordeste. Porque foram homens que marcaram a vida da igreja no Nordeste, né? Homens que marcaram a evangelização e homens que têm muito a dizer hoje ainda a ação evangelizadora da igreja. Por exemplo, quando você se encontra com a história do Padre Biapina, você percebe que é um homem que tinha uma evangelização, uma visão integral, uma antropologia integral, que não era uma visão só espiritualizada da salvação, mas onde a salvação toca a pessoa no seu todo. Então, homens que estavam além do seu tempo. E Biapina, um homem, talvez pela sua formação cultural, eu tenho vontade de um pouco aprofundar, principalmente a primeira fase da vida dele, o estudo jurídico dele, as influências europeias naquele tempo, que já se conhecia aqui no Brasil, em Recife, como isso deve ter influenciado depois também o ministério dele, a forma de exercício do ministério dele, a formação cultural dele, porque você percebe que é um homem que está além do seu tempo, porque ele tem uma visão integral. Ele não vai aos lugares só anunciar Jesus Cristo, mas ele mostra que o amor de Deus é concreto, onde o povo está sendo sofrido, onde o povo está sofrendo, onde o povo não tem água, ele faz o açude, onde não tem um cemitério, ele faz o povo, ele movimenta a comunidade através dos mutirões, faz com que a comunidade se mova. Então, constrói o cemitério, constrói hospitais, constrói as casas de caridade, construiu 22 casas de caridade, aquelas meninas abandonadas, pobres, e tem uma educação. Ele cria as beatas, as irmãs, para cuidar das casas, cria os gedeões para cuidar das casas, para ajudar a administrar as casas. Ele não só cria, ele cria toda uma estrutura. Ele é meio parente de São Paulo, né? São Paulo ele vai criando, comunidade ele vai estruturando. Também o Padre Biapina fazia isso, né? Ele não só criava, ele estruturava. Então, um homem que estava além do seu tempo, né? E nessas casas onde as meninas tinham uma educação para aquele tempo, uma educação integral, onde recebiam educação acadêmica, onde aprendiam a fazer artesanatos, bordados, onde aprendiam a cozinhar, onde eram educadas na fé, não é? Onde eram educadas para a vida, onde saíam dali muitas casadas até, não é? Uhum. Quer dizer, encaminhadas na vida. O Padre Biapina teve uma visão além do seu tempo. Então, um homem que é exemplo para nós hoje, a evangelização, ela tem que tocar o ser humano na sua totalidade. Não é um anúncio estéril e não é um anúncio estratosférico, fora da realidade de Jesus Cristo, não. A fé, ela toma a pessoa na sua concretude. E a fé, ela transforma a vida da pessoa e ela vai transformando a realidade. O Padre Biapina é um grande exemplo para nós, homens de igreja e mulheres de igreja. É um grande exemplo para os políticos, né? Homens que precisam olhar para o bem do povo, olhar pelo povo na sua integralidade, né? O povo não pode ser massa de manobra dos nossos políticos. É preciso olhar para o povo, é preciso amar o povo. O Padre Biapina amou o povo. Você sabe que no rádio, assim, alguns ouvintes se tornam sócios do programa, sabe? Aí eles, aqui no Nordeste, eles chamam pitaco. Eles dão pitaco na hora das entrevistas. Tem um lá de Bananeiras chamado Fernando Amaral. Diz, peça ao cardeal se ele pode explicar de novo a história do gigante, que eu achei bonito demais, que o senhor falou ontem na homilia.
Não é? Isso é um pensamento, não me lembro agora o autor, que fala que é preciso andar nos ombros dos gigantes. Né? Gigantes são os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes personagens da vida de uma sociedade, da história. O Padre Biapina é um desses gigantes. E o gigante, ele é alto, né? Ele é grande. Quando a gente está no ombro do gigante, você vê mais longe, você tem uma visão mais abrangente. Né? E Padre Biapina é um desses gigantes que é preciso estar nos ombros dele, porque ele nos faz ter uma visão mais integral, ele nos faz ter uma visão mais alargada, ele nos faz ver longe. Então, é preciso estar no ombro desses gigantes. Eu vou fazer somente mais 2 questões, porque ainda tem uma agenda grande do cardeal. Ele ainda irá à paróquia de Jesus Ressuscitado, paróquia da Primavera, do nosso querido Padre Raul, vai visitar a AMEC. O senhor vai estar lá, tudo muito bonito. O senhor vai ver o Padre Biapina presente lá no trabalho da AMEC. Nem vou falar mais para não tirar as surpresas lindas que o senhor vai testemunhar daqui a pouco. Ele vai ainda à paróquia de Santo Antônio e ao Centro Diocesano de Pastoral São Paulo VI. Porque mais tarde, aí vai pegar a mala, né, e vai se embora de volta para Brasília, onde ele tem muitos compromissos. Mas um pouco sobre a campanha da fraternidade, Dom Paulo, essa minha penúltima pergunta. O Brasil recentemente sofre tanto com a intolerância e a campanha da fraternidade vem exatamente nos chamar a essa reflexão. Fraternidade e amizade social. Nós precisamos, Dom Paulo, nos reencontrar. Nós estamos perdendo a nossa civilidade, a nossa brasilidade, cordialidade. A campanha vai tocar nessas questões? Preciso tocar nessas questões, né? Nós estamos vivendo um momento da vida da sociedade muito bonito, com muitas possibilidades, mas um momento também desafiador, né? Papa Francisco fala numa mudança de época. Não é só uma época de mudança, é uma mudança de época, quer dizer, uma mudança de mentalidade, não é? Onde se convive ao mesmo tempo a grande racionalidade, que nós chamamos a racionalidade científica, e do outro lado uma sociedade muito sentimental. Não é? Papa Francisco na Fratelli Tutti, ele fala de uma sociedade com muita informação sem sabedoria, onde a informação não plasma mais a vida do homem, da mulher, a informação não plasma mais a vida das pessoas, né? Então, quer dizer, vai surgindo uma sociedade muito movida pelo sentimental, onde não são mais as grandes ideias, onde não é mais a racionalidade que move a vida das pessoas, mas o sentimento, o desejo, né? Isso conduz a uma sociedade onde as ideias vão se acirrando, onde é o sentimento que vai movendo a vida das pessoas, né? E nesse contexto, Papa Francisco escreveu a Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti é a proposta de uma sociedade de irmãos. Papa Francisco ele fez jus ao nome dele, ao nome Francisco. Né? A Gaudium et Spes, ela fala de uma fraternidade universal que existe, onde eu olho para você, é evidente para mim que é um ser humano, não é? É onde existe algo que nos liga, que é o fato de todos nós participarmos da raça humana. Agora, Papa Francisco ele propõe um degrau a mais, uma sociedade de irmãos. Né? Fratelli Tutti, quer dizer, nós somos todos irmãos. E a campanha da fraternidade, ela veio dar voz e ela veio cada vez mais querer colocar em prática a Fratelli Tutti, né? É a amizade social. A fraternidade é a amizade social, onde nós queremos construir uma sociedade de irmãos, onde você olha para o lado e você não encontra um inimigo, uma inimiga, você encontra um irmão, uma irmã. Isso é um grande desafio. Não é? Um grande desafio, mas um desafio que não pode ser renunciado. É um desafio irrenunciável, quer dizer, onde todos nós temos que lutar por algo diferente. É normal as pessoas pensarem diferente, é normal ter ideias diferentes, mas é humano e cristão o respeito pelo outro, pela outra. É humano e cristão você perceber que diante de você tem um irmão, uma irmã. Esse é o ideal da vida da sociedade. E esse é o princípio irrenunciável que nós temos que caminhar buscando construir uma sociedade de irmãos.
Estamos conversando com o cardeal de Brasília, Dom Paulo César. Essa pergunta que vou fazer agora ao senhor, o senhor já deve ter respondido uma série de vezes, mas o dever de ofício me impõe. A imprensa especula muito sobre a saúde do Santo Padre. O senhor crê em renúncia do Santo Padre? Papa Francisco é um homem muito livre. Ele tem consciência do seu papel de guiar a igreja e, enquanto ele tiver forças, enquanto ele tiver lucidez, isso ele tem muita, ele vai guiar a igreja. Agora, se chegar o momento também ele perceber que não tem mais forças para conduzir a igreja, eu acredito que ele renunciará. A minha pergunta eu já terminei, mas o Padre Bosco me sugeriu uma muito boa aqui, eu vou pedir um pouco de paciência ao senhor. O senhor olhando aquela esplanada ontem lá, aquela multidão incalculável, e o clero todo da nossa diocese ali, reunido, festejando, celebrando o Padre Biapina. Aí a pergunta do Padre Bosco, o que é que o Padre Biapina, que mensagem, o que é que ele tem a dizer que ajude a caminhada do clero diocesano a seu sentir? É assim, Padre Bosco? Ficou bom? O Padre Biapina, quer dizer, que primeiro a imagem encheu meu coração de alegria, o contato com o povo, o sentir o calor do povo, sentir o calor do clero, isso enche o coração da gente de alegria. Eu digo sempre, o que realiza a vida de um bispo é exatamente estar no meio do povo. Estar com o seu povo, ver a alegria do seu povo, ver, sentir, Papa Francisco fala muito de pastor com cheiro de ovelhas, Quer dizer, onde você sente a vibração do seu povo, a alegria do povo, isso enche meu coração de alegria, não é? E o Padre Biapina tem muito a dizer a nós padres quando eu falo da visão de uma evangelização integral. Não é? Primeiro, o ardor evangelizador. Não é? Ali em 1855 ele era vigário geral, era professor de seminário, ele tinha uma vida estabilizada, ele desestabiliza a vida. É muito interessante a vida do Padre Biapina, essa segunda e terceira fase, Segunda fase eu chamo aquele momento em que aqueles 3 anos de retiro, que ali o homem de Deus é plasmado também no encontro com o Senhor, na experiência profunda do mistério do amor de Deus. É aí que se plasma o coração do homem e da mulher de Deus. Isso aconteceu também na vida do Padre Biapina. De 1850 a 1853, quando ele é ordenado padre, e depois em 1855, onde ele decide partir para a missão, que eu diria que aí é a última fase, a terceira fase da vida dele, que ele primeiro é exemplo para nós aquilo que Papa Francisco chama uma igreja em saída. Não é que eu acho que a vida do santo é panaceia para evangelização, para missão, não é. Quer dizer, eu não sou desses que acho que fico tirando conclusões, mas que uma realidade tem ali um grande evangelizador. Um homem que se desestabilizou e foi ao encontro do sofrimento do seu povo, onde o povo estava mais sofrido, ele foi. Aquilo que hoje seria muito mais difícil, no sentido que hoje, tudo dividido em dioceses, em arquidioceses, e hoje seria mais difícil uma missão. Mas naquele tempo, isso foi feito com alegria. Exemplo, então, de uma igreja em saída, quer dizer, é preciso desestabilizar-se. A evangelização é sempre essa capacidade nossa, de ir ao encontro, de sairmos de nós, de ser dom. Isso o Padre Biapina fez. E de uma evangelização integral. Quer dizer, uma evangelização que olha o ser humano na sua totalidade. Onde o anúncio de Jesus Cristo não é um anúncio estéril. Não, é um anúncio que encontra uma pessoa concreta, é um anúncio que fala ao seu coração, é um anúncio que ajuda a transformar a sua vida, ajuda a transformar a sua existência. A igreja já faz muito, mas ela precisa sempre desses luminares que nos ajudem cada vez mais a não irmos perdendo o foco na missão, não irmos perdendo essa percepção bonita. Eu acho que ele é exemplo para os padres, ele é exemplo para os leigos, para as leigas, ele é exemplo para todo mundo que o tem no coração, é preciso ter esse ímpeto, O homem que tem o amor no centro da vida. Isso me chamou muito a atenção. Eu não me lembro agora literalmente o dito, mas quando ele fala que o amor está no centro da sua vida. Me lembrou muito Santa Teresinha. Se percebermos bem, os dois são mais ou menos. Quando ele está morrendo, Santa Teresinha não começou ainda
Ele morre ali em 1883, né? Santa Teresinha não começou ainda a sua, mas ela vai dizer depois, no coração da igreja eu serei um amor. Quando eu li, quando encontrei com esse, me lembrei bem, assim, é muito interessante esses grandes personagens no final dos anos 800, né? Homens e mulheres, mulheres e homens que tinham um coração dilatado pelo amor. O amor, ele dilata o coração. O amor, ele dá asas à existência. Por detrás de um homem, de uma mulher que construiu grandes projetos, existe um coração que ama. Quando o amor no coração está mitigado, não existe evangelização, não existe missão, não existe grandes projetos. Quando o coração ama de verdade, existe evangelização, existe missão, existe pequenos e grandes projetos. Porque o amor faz isso. No centro da minha vida coloquei a caridade, dizia o padre Ibiapina. O Evangelho diz que Nossa Senhora guardava todas aquelas coisas no coração, né? Tem coisa que a gente pensa, mas não diz, guarda no coração. Quando Dom Aldemiro disse, olha, convidei o cardeal de Brasília para Santa Fé. Aí no meu coração, mas não disse para ele, eu digo, oxe, cardeal de Brasília, que danado que esse homem vem fazer aqui. Mas isso eu não disse para ele, né? Que eu tenho juízo. Mas que convite lindo, que coisa bonita. O padre José Flores, padre Arimateia, acaba de chegar, é o pároco de Bananeiras e é o nosso diretor administrativo da integração. Bem-vindo, padre. Veio de Bananeiras somente para prestigiar essa nossa prosa. Mas que coisa linda essa sua sensibilidade. É essa igreja que a gente gosta, que a gente quer bem, que a gente quer ver florescer. O senhor é muito ocupado, mas se for convidado para fazer palestras pelo padre Ibiapina, vai dando show por aí afora, porque o que o senhor fez de ontem para hoje, não foi não, padre Bosco? Aqui no Nordeste, a gente diz, benza-te Deus, benza-te Deus. Amém. Dom Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho 2 presentes para o senhor. Um presente é enviado pelo aniversariante do dia, que estava lá ontem, mas com tantos padres lá, aí eu trouxe a foto na hora em que eu recebi o presente que o senhor vai receber agora. É esse livro, escrito por esse bom velhinho, que hoje está fazendo mais de 80 anos. Um passeio sobre Santa Fé do Ibiapina. Carlos Mestres dizia que a Bíblia é a caixa de retratos do povo de Deus. Essa é um pouco da caixa de retratos de Santa Fé. O senhor vai voltar outras vezes em Santa Fé, mas toda vez que o senhor sentir saudades, o senhor olha para o livro do padre Zé Floren, o senhor que é padrinho do padre Ibiapina, o padre Floren é meu padrinho, então o senhor vai conduzir. O outro presente, quem dá é a rádio, mas eu não posso dizer, porque o povo está escutando em casa. Quem dá para a gente é o padre Zé Floren também, sabe? Aí quando chega assim o entrevistado que a gente quer abraçar com mais carinho, a gente dá de presente, não tem como dar para todo mundo. Agora tem uma regra para esse segundo presente. Se o senhor topar a regra, aí o presente é seu. Se não, aí a casa recebe de volta. É um mosaico lindo, feito aqui, nessas bandas da Paraíba, exatamente do padre mestre Ibiapina. Tem o suportezinho. Não é seu ainda, o senhor não ganhou ainda. Vamos ver se agora, eu ganho. Pronto, com todo respeito. Agora vamos à condição. O senhor vai levar e depois lá com o padre, seu secretário, vou dar um de presente para o secretário também, para ver se ele ajuda na missão, né? Olha, o secretário ganha primeiro do que... Porque ele vai ajudar. Aí lá no seu gabinete de trabalho, lá na arquidiocese, na estante, lá deve ter uma estante, né? Tem. Um dia quando eu for lá, que o senhor vai me chamar, eu vou. Claro, você vai sim. Aí o senhor vai colocar o padre Ibiapina. E depois o senhor, aqui no Nordeste a gente chama chapa. O senhor bate uma chapa e manda para a gente publicar aqui no site da diocese. Mando sim. Então é seu. A condição já está resolvida. É seu. Dom Paulo, espero que tenha gostado da nossa prosa aqui. Nós estávamos muito felizes. Outro dia recebemos aqui Dom Raimundo Damasceno. Foi no nosso estúdio lá de Bananeiras. Ele é tão simpático quanto o senhor e apaixonado também pelo padre Ibiapina. Em suas orações, lembre da gente
e está sempre convidado para estar conosco aqui. Que Deus abençoe grandemente o senhor, que o Padre Mestre Ibiapina inspire cada vez mais o seu ministério. Obrigado de coração, e que essa rádio possa continuar a exercer com beleza a sua missão, de ser um centro de evangelização, de missão, que através daqui o evangelho possa continuar a chegar ao coração de tantas e tantas pessoas, possa transformar vidas, possa transformar existências, possa fazer aquilo que o Padre Ibiapina fez na sua vida, na sua missão. Muito bem, uma bênção para a gente, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos os nossos ouvintes a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O Padre Zé Flora escreveu assim agora: a fala do cardeal numa só palavra. Na verdade, ele colocou 3. Fantástico de bom. Tudo que o senhor disse, diz o Padre Zé. O senhor não vai se embora não para a gente fazer uma chapa bem bonita aqui para a gente guardar de recordação, aí depois o senhor segue sua jornada. Dom Aldemiro, muito obrigado. E assim nós encerramos, Padre Arimateia, esse programa Jornal da Integração especial de hoje. Nós estamos no ar, Dom Paulo, desde as 7 horas da manhã, aqui para termos a alegria de recebê-lo em nossa casa. Viva Jesus, viva Maria Santíssima, Padre Mestre Ibiapina, inspirai-nos, e viva o Padre Zé Floren, que está aniversariando hoje. Ele já tem mais de 50 anos. Até amanhã. Parabéns, Padre Zé.